Sampaoli, suas impressões aí pensando também na formação de time pro fim de semana, antes de pensar na final, Cláudio. Eu senti ele bastante irritado na entrevista, muito incomodado com os gols sofridos pelo Galo, Cirilo. E agora no fim de semana, eu creio que ele vai fazer o que ele vem fazendo mesmo, né? Rodando o elenco. Não acredito em um time totalmente reserva, e ele foi bem claro ali, ele vai colocar peças pensando no adversário e talvez alguns que precisam ainda ganhar ritmo. Eu acho que na defesa ele não muda, apesar dele ter ficado muito chateado com os gols sofridos. Eu falo que ele não muda porque ele não tem, né? Júnior Alonso e nem Ivan Roman. Esses dois jogadores estão fora no fim de semana também. São jogadores que poderiam até ser utilizados se tivessem por aqui. Como não estão, eu creio que ele vai de novo com essa turma. Agora, do meio pra frente, ele tem alternado, né? O Edu Panso falou muito bem, a gente vem observando que jogo fora de casa, o Dudu não entra. Então, fim de semana é fora. É o jogo contra o Bragantino. Então, não começa jogando. Ele entra depois, né? No segundo tempo. E aí vamos ver. O Scarpa vem jogando pouco, né? Poucas partidas como titular, e ele foi bem claro, foi perguntado sobre isso. Ele falou que é uma questão tática mesmo, não tem nada físico com o Scarpa, até porque é um jogador que já jogou muito no ano, Cirilo, mas a sequência agora, recente, não é tão forte assim do Scarpa. Então, é um jogador que vai ter que aproveitar esse jogo. O Scarpa, se ele quiser ser titular na final, é o jogo que ele tem que aproveitar contra o Bragantino, porque pelo que a gente está sentindo, o Scarpa hoje estaria atrás para começar jogando a grande final da Copa Sul-Americana. Hoje eu tô vendo ele atrás para começar jogando. Atrás não só do Igor Gomes, até do Rony, que fez a função hoje aqui. E ainda tem o Alan Franco, né? Que tá na seleção também do Equador, né? Também não pode jogar nesse jogo do fim de semana. Mas na final... O jogador que vai entrar na final, né? Eu creio que pra final ele tem boas opções ali, Cirilo. Ele tem o Alan Franco, que é titular. Ele tem o Alexander, que também me parece ser titular, mas o Edu Panzi está destacando bem. O Igor Gomes, nos últimos jogos, ele vem sendo jogador de confiança do Sampaoli. Ele vem jogando quase todas. Então é uma disputa boa, né? Porque normalmente vão jogar dois. Alan Franco e Alexander, aí teria que jogar sem o Igor Gomes. Até por isso que eu falo. Situação do Scarpa hoje, ele tá um pouco sem lugar no time, né? O Scarpa tem esse duelo do fim de semana contra o Bragantino para cavar uma vaga para ele arrumar um lugar nesse time do Galo para grande decisão, viu, Cirilo? Pois é, muita gente do meio campo jogando bem, né? Vamos ver qual vai ser a formação pro fim de semana que vem. Isso é bom, né? Claro! o Igor Gomes fez um grande jogo de novo. O Scarpa... Acertou, assim, quase todos os passes, né? Quase todos. Passes longos, inclusive. Passes difíceis. Passes progressivos. É passe de lado, não. De jeito nenhum. E o Scarpa não entrou mal também não, cara. Mas assim, entrou no momento do jogo que tava tenso. Mas a notícia boa é essa. Você tem gente jogando bem de sobra. E que vai sobrar e que vai sentar no banco. E vira alternativa para um segundo tempo, cara. É muito bom. Pelo menos você ter o Igor bem, o Scarpa bem, o Alexander bem, o Franco muito regular, volta. Por exemplo, com Franco e Alonso, você poderia ter jogadores que iniciaram hoje no banco. E aí esses caras poderiam ter sido as escolhas para entrarem na reta final ao invés dos que entraram. Então faz parte. Não dá para transformar o empate com Fortaleza no desastre e que tá tudo perdido. Pelo contrário, cara. Tem muita coisa boa que a gente viu hoje. O primeiro tempo do Galo foi muito bom e tem coisa boa para se tirar de lição hoje também. Simões, faltou te ouvir sobre o assunto anterior, sobre as distrações. E acho que foi o Everson, não, foi o Hulk, que falou de aprendizado antes de um jogo decisivo como que vem semana que vem. Aprendizados da noite, Simões. Ô Cirilo, que o Atlético não pode sofrer 5 gols dos 2 piores times do Campeonato Brasileiro em sequência, né? Ele sofreu 2 do Sport, mas virou, até porque o Fortaleza não é o Sport, apesar de ser o vice-lanterna, a gente teve hoje claramente aqui que tecnicamente é muito diferente. Aliás, pelo que o Fortaleza mostrou hoje aqui, não era nem para estar na zona de rebaixamento. É melhor que alguns times que estão fora da zona de rebaixamento, mas essas coisas acontecem no futebol. Mas de toda forma, Cirilo, preocupa o seguinte, o grande mérito do Sampaoli, e eu acho que ele demonstrou um crescimento pessoal e profissional com isso, é que ele chegou ao Atlético
tentando arrumar a casa de trás para frente. E foi arrumando. Né? O Atlético chegou a viver momentos de segurança defensiva. Acho que se a gente pegar os últimos 5 jogos aí, nesse recorte da invencibilidade, acho que tomou 1 ou 2 gols em 5 jogos. Entendeu? Então é uma situação que parecia controlada. E nos 2 últimos jogos saiu do controle. O Atlético tomou 2 gols do Sport e 3 do Fortaleza. Na sequência que você está falando de invencibilidade, 2 gols do Del Valle, 1 em cada jogo e foi só. Então, um lá na altitude e outro aqui num 3-1. Então, em gols em mata-mata. É essa, acho que a grande preocupação que fica. Embora eu acredite que o nível de concentração em Assunção vai ser completamente diferente, né? É uma final em jogo único, estádio lotado, valendo taça sul-americana, valendo vaga em Libertadores, valendo vaga em Recopa sul-americana. Mas, de toda forma, é um aspecto que o Atlético precisa olhar, porque parecia, de certa forma, resolvido, ou com uma resolução rápida, e, de repente, dá uma regredida, porque não é comum você tomar 5 gols em sequência assim num sábado e numa quarta-feira dos 2 piores times do Campeonato Brasileiro, e alguns gols, né? Mesmo lá no Sport, gols assim que muita facilidade pro cara fazer. Aqui tudo bem que teve um gol sem querer do Davidson, teve o lance do pênalti que é realmente extremamente polêmico, mas de toda forma eu acho assim, o Atlético deu espaços e possibilidades que ele não estava dando num passado recente. Os gols lá de Recife, se você olhar mesmo a parte tática e se for para ligar algum sinal de alerta, os gols de Recife preocupam mais do que os gols de Belo Horizonte. Eu tô muito com o Sampaoli, e não é depois da entrevista dele, a gente chamou atenção sobre isso o jogo inteiro, né? Sobre o sistema defensivo do Atlético na bola aérea, dentro da área, desatenção, e é muito mais fácil você corrigir erros por desatenção do que erros por falhas táticas, técnicas, e não foi isso, né? O Atlético não tomou gol de contra-ataque do Fortaleza, o Atlético não deixou o ataque do Fortaleza fazer triangulações, tabelas, sair cara a cara com Everson, isso não aconteceu. Os gols do Fortaleza, tirando o lance do penal, que é um lance bastante discutível, mas os outros 2 gols de desatenção. Desatenção, você conversa, você aumenta seu nível de concentração e é muito mais fácil de corrigir. Mais fácil de corrigir do que o que vinha acontecendo com o Atlético antes, né? Uma sequência de vários jogos sem vencer, a parte emocional, a parte de confiança no chão, e enfim. Eu acho que não é esse o problema. Acho que o Galo teve muita coisa positiva para se tirar do jogo de hoje contra o Fortaleza. Não foi um jogo ruim, não foi uma apresentação ruim do Atlético. Principalmente no primeiro tempo, o Galo jogou bem. No segundo tempo teve momentos de primeiro tempo em que o Atlético conseguiu produzir na segunda etapa, mas eu tô muito convicto do que eu falo. Eu acho que há uma queda física do Atlético no segundo tempo, e uma queda física que impacta no equilíbrio do jogo por parte do Fortaleza. E essa queda física, ela começa do meio para frente. Do quarteto ofensivo do Atlético, tem uma média de idade muito alta. E que todos esses atletas melhoraram e todos esses jogadores vêm rendendo porque tem feito o Sampaoli uma rotação. Ele tem poupado, segurado em determinados jogos. Só que hoje, diante do Fortaleza, eles iniciaram e fizeram um primeiro tempo muito intenso e muito bom. E cansaram. E outra coisa que eu estou muito convicto, o Atlético não perdeu 2 pontos hoje por culpa de Natanael, de Reinier e de Gabriel Menino. Quando esses caras entraram, o jogo já estava 3-2 e estava difícil pra caramba. Tava todo mundo no estádio rezando para acabar o jogo. Quando subiu a placa de 7 minutos, você tá aqui, você ouviu a reação, você ouviu a reação da arena, porque tava todo mundo preocupado. O jogo já tava perigoso. O Atlético não sofreu o gol de empate por culpa dos caras que entraram. Eles têm responsabilidade? Tem. Mas tem responsabilidade a turma que saiu, que já tinha deixado o nível cair, e a turma que ficou também. Concordo com todas as entrevistas dos jogadores na zona mista. Não tem ninguém apontando o dedo.
Tá todo mundo entendendo realmente o que aconteceu, mas não pode fazer desse empate uma tempestade num copo d'água. Esse empate teve muita coisa boa e positiva, e esse empate teve problemas que são mais fáceis de serem corrigidos. Que, para mim, a desatenção nessa bola aérea dentro da área defensiva do Atlético. Ponto. É trabalhar, é corrigir, e eu tô com o Simões. Num jogo de final, dificilmente a gente vai ver esses problemas de desatenção por conta do nível de concentração das duas equipes. O jogo de final, o jogo de mata-mata, ele é diferente. Se o problema do Atlético foi desatenção, eu fico até tranquilo pro jogo do dia 22, mas não pode repetir.